Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No estudo de hoje, trataremos do item 12 da introdução do Livro dos Espíritos, intitulado Da Identificação dos Espíritos. Neste item, faremos uma abordagem diferente. Por termos adiante um texto bastante descritivo sobre a identificação dos espíritos, faremos a leitura integral do item, e somente após alguns breves comentários, pois da explicação precisa de Kardec não se fazem necessárias muitas delongas. Vamos à leitura. Introdução, item 12, da identificação dos espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, portanto, assegurar que aqueles que dizem ter sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Esse controle é de fato bastante difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, pode sê-lo por presunção, através de certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que pessoalmente conhecemos, de um parente ou de um amigo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem corresponde com perfeição às características que conhecíamos. Isto já é um indício de identidade. Mas a dúvida já não será certamente possível quando esse espírito fala de coisas particulares, lembra casos familiares que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais com a linguagem de seu filho. Passam-se algumas vezes, nessas evocações íntimas, coisas impressionantes, capazes de convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido é muitas vezes aterrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância bastante característica favorece a identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado, reproduzindo-se exatamente a mesma de cada vez que o mesmo espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes que, para pessoas mortas recentemente, a escrita revela semelhança flagrante com a que tinha em vida. Tem-se visto assinaturas perfeitamente idênticas. Estamos longe, entretanto, de citar esse fato como uma regra, sobretudo como constante. Mencionamo-lo como coisa digna de registro. Os espíritos que atingiram certo grau de depuração são os únicos libertos de toda influência corporal. Mas quando não estão completamente desmaterializados, esta é a expressão de que se servem, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo das manias que tinham na Terra, e este é ainda um meio pelo qual podemos reconhecê-los. Mas chegamos ao reconhecimento, sobretudo, através de uma multidão de detalhes, que somente uma observação atenta e contínua pode revelar. Vêem-se escritores discutirem suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovando-lhes ou condenando-lhes certas partes. Outros espíritos lembrarem de circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Todas as coisas, enfim, que são pelo menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que ela não o possa ser em outros. E se, para as pessoas de morte mais remota, não temos os mesmos meios de controle, dispomos sempre daqueles que se referem à linguagem e ao caráter. Porque, seguramente, o espírito de um homem de bem nunca falará como a de um perverso ou imoral.
Quanto aos espíritos que se servem de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fenelon, por exemplo, e ainda que acidentalmente ferisse o bom senso e a moral, mostraria nisso mesmo o seu embuste. Se, ao contrário, os pensamentos que exprime são sempre puros, sem contradições, constantemente à altura do caráter de Fenelon, não haverá motivos para duvidar-se de sua identidade. Do contrário, teríamos de supor que um espírito que só prega o bem pode conscientemente empregar a mentira, sem nenhuma utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los a todos. A maioria deles não tem nomes para nós. Um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes, mesmo com o seu nome, porque é idêntico a ele, e pode substituí-lo porque necessitamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, na verdade, que um espírito seja realmente o de Fenelon? Desde que só diga boas coisas e não fale senão como faria o próprio Fenelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se apresenta é indiferente e nada mais é frequentemente do que um meio para a fixação de nossas ideias. Não se verifica o mesmo nas evocações íntimas, pois nestas, como já dissemos, a identidade pode ser estabelecida por meio de provas que são, de alguma forma, evidentes. Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode ocasionar uma porção de enganos, resultar em erros e muitas vezes em mistificações. Esta é uma das dificuldades do espiritismo prático. Mas jamais dissemos que esta ciência seja fácil, nem que se possa aprendê-la brincando, como também não se dá com qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ela exige estudo constante e quase sempre bastante prolongado. Não se podendo provocar os fatos, é necessário esperar que eles se apresentem por si mesmos, e frequentemente eles nos são trazidos pelas circunstâncias em que menos os pensávamos. Para o observador atento e paciente, os fatos se tornam abundantes, porque ele descobre milhares de nuances características que lhe parecem como raios de luz. O mesmo se dá com referência às ciências comuns. Enquanto o homem superficial só vê numa flor a sua forma elegante, o sábio descobre verdadeiras maravilhas para o seu pensamento. Tendo finalizado a leitura desse item, precisamos obrigatoriamente nos lembrar do que foi dito por Kardec no item 5 dessa introdução, intitulado Desenvolvimento da Psicografia, sobre a caligrafia dos espíritos, para argumentar sobre a impossibilidade de embuste ou mistificação. Abre aspas. Outro fato não menos original vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da letra, segundo o espírito que se manifesta, e a cada vez que o mesmo espírito volta, repetindo-a. Fecha aspas. Com esse trecho, fica claro que os espíritos, ao desencarnarem, conservam além de traços de sua personalidade, a sua caligrafia, sendo muitas vezes reconhecido por ela, quando empregada pelo próprio médium em sua escrita. Nesse item, por sua vez, Kardec traz novos elementos de reconhecimento, quais sejam as características de linguagem e a identidade do espírito a ser revelada por conhecimentos que o mesmo possa ter de fatos sigilosos sobre a vida dos encarnados que lhe eram próximos, de sua família, ou mesmo informações que os espíritos sabiam de sua própria vida, e até mesmo de sua morte, que eram desconhecidos das outras pessoas. Para quem está familiarizado com o trabalho mediúnico do eminente Chico Xavier, quando em sua casa em Uberaba realizava reuniões públicas, onde recebia mensagens de familiares recém-desencarnados, tais informações trazidas nesse episódio não se configuram novidade. Mas aqui, precisamos tecer mais considerações por dois motivos. O primeiro deles é que esse estudo não é dedicado apenas a quem já iniciou o seu estudo doutrinário, ou para quem estuda a doutrina há mais tempo. E o segundo é que no tempo de Kardec,
todas essas informações de reconhecimento eram absolutamente novas. Allan Kardec foi, através de suas investigações e observações, desenvolvendo mecanismos de reconhecimento dos espíritos através dos meios já relatados, e esses meios certamente embasaram o trabalho do nosso querido Chico Xavier, quando em dúvida sobre a identidade dos espíritos que se comunicavam. Por fim, Kardec traz uma afirmação bastante acertada, primeiro ao considerar que um espírito de elevado padrão moral não mentiria sobre sua identidade, sem nenhuma utilidade, pois isso contrariaria exatamente o seu padrão moral. E por fim, que ao fim e ao cabo, a identidade dos espíritos é uma mera questão de nome, para organizar as ideias daqueles que recebem as mensagens, pois o conteúdo apresentado nas mensagens é o que realmente importa para o nosso estudo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima, fiquem todos com Deus.